A chave para a projetabilidade lúcida é o domínio das energias conscienciais. O que são essas energias? A energia consciencial ela é aquela energia que o ser humano capta da natureza através da sua vontade e utiliza nas suas manifestações do dia a dia. Portanto, todo ambiente onde tenha mais natureza, existe mais concentração de energia também. Então a pessoa, ela num ambiente como esse aqui, por exemplo, ela pode exercitar e captar essas energias, fazer as manobras energéticas. Essas manobras energéticas, elas possibilitam a pessoa fazer a alteração da frequência energética dos seus veículos de manifestação e a partir daí obter aqueles estados que nós chamamos de descoincidência ou de separação dos veículos. Nesse estado, muitas vezes a pessoa sente uma sensação de alheamento ao ambiente, como se ela estivesse separada do corpo físico dela, como se ela não estivesse mais presa naquele local, naquele espaço específico. Portanto, essa é uma prova já do que nós chamamos da projeção da consciência, dessa separação inicial dos veículos de manifestação. Essa experiência, qualquer pessoa pode fazer isso através da utilização da vontade e da movimentação dessas energias. Portanto, num ambiente desse, a pessoa pode desenvolver esses atributos parapsíquicos e desenvolver os fenômenos, né, bioenergéticos também. E ela vai começar a perceber muitas vezes aquela pulsação de alguns chakras, daqueles centros energéticos que estão ligados ao que nós chamamos do energossoma, esse veículo energético da consciência, que faz a interface entre o corpo humano e o psicossoma, aquele paracorpo extrafísico que sai na projeção propriamente dita. Então, esse contato com a natureza, ele é o início e o princípio de todo o desenvolvimento parapsíquico. Nós costumamos dizer que quanto maior a convivialidade, quanto maior a afinidade de uma pessoa com o ambiente natural em torno dela, maior vai ser possibilitado o desenvolvimento desse parapsiquismo. Portanto, nós vemos que hoje muitas cidades elas são contraindicadas para a pessoa desenvolver esse parapsiquismo em função justamente da falta de planejamento urbano e de espaços onde existam maior concentração de vegetais, de plantas e de árvores que são extremamente benéficos para a consciência intrafísica. Nós podemos então aproveitar este momento aqui para fazer uma manobra de mobilização energética a partir da vontade. Vamos então encontrar um local aqui, a gente vai ficar numa condição física mais relaxada e a partir daí começar com esse trabalho com as energias. Portanto, a pessoa primeiro ela procura um local que haja uma condição de segurança, que ela não fique preocupado com a integridade física dela. E a partir daí ela procura então relaxar o corpo físico, ficar numa postura confortável fisicamente. Então iniciar essa movimentação, essa mobilização da energia. Essa técnica inicial que nós vamos fazer é a técnica do circuito fechado das energias. Consiste em a pessoa fazer o deslocamento da energia do alto da cabeça até os pés, até as plantas dos pés e fazer o retorno desse fluxo de energia até o alto da cabeça. E procurar então ir intensificando essa movimentação energética
procurando promover o desbloqueio dos chakras, de regiões que possam estar com a energia mais obstruída. Então vamos fazer essa técnica aqui, depois a gente prossegue com os comentários. Então vamos ficar aqui numa condição física confortável. Então, quais foram as sensações que eu pude perceber nesse trabalho com as energias? Existe uma sensação de leveza, uma sensação muitas vezes como se tivesse uma flutuação, como se houvesse uma diminuição do peso corporal, então isso dá uma sensação de bem-estar muito grande e associado a um sentimento também de relaxamento, de desestressamento muito positivo. Há também uma ampliação da autoconfiança, a pessoa se sente mais segura, mais confiante durante esses trabalhos, né? Esse tipo de sensação indica quase sempre que esse trabalho ele é anímico e parapsíquico, ou seja, que existe a vontade do energizador, no caso, durante a manobra energética, mas também se a pessoa estiver mais atenta, ela vai perceber os aportes durante o trabalho energético das consciências extrafísicas. No caso das consciências extrafísicas amparadoras, se a sensação é essa sensação de bem-estar e lucidez. Então, esse tipo de verificação e de análise posterior, durante e posterior ao trabalho energético é muito importante para a pessoa averiguar qual foi a qualidade do desenvolvimento do trabalho com as energias que ela fez e que ela continua fazendo, tá? Portanto, quando a pessoa começa a desenvolver os trabalhos energéticos, ela vai começar a ficar atenta e através da clarividência, por exemplo, ela pode começar a perceber a aura dos objetos, das plantas, das pessoas. Então ela vai ver que existe, além dessa dimensão física, material, uma dimensão também energética. E isso pode ser comprovado a partir da percepção direta, sem nenhum tipo de muleta ou fantasia ou imaginação para isso. A pessoa faz a autocomprovação da experiência para ela. Portanto, essa dimensão energética é aquela dimensão da descoincidência, quando ela começa a fazer a separação dos veículos de manifestação. Então ela começa a acessar essa dimensão e essa dimensão que faz a interface entre a dimensão intrafísica e as dimensões extrafísicas também. Então a pessoa ela vai ficar mais atenta, por exemplo, a essas trocas energéticas no dia a dia dela. E ela vai ver também o momento onde ela está recebendo mais energia, onde ela está transferindo mais energia. Então isso é muito importante. Ela está atenta para perceber e adquirir maior lucidez para a realidade bioenergética. A maior parte das pessoas ainda é assim muito inconsciente para essa realidade das energias. A gente ainda precisa caminhar muito nesse sentido, né? No dia a dia, tornar isso uma condição mais prática e a pessoa entender que a todo momento ela está se manifestando através dos pensamentos, através dos sentimentos, mas também através das energias. Então, a energia está dispersa em todo o universo e a todo momento nós estamos captando e intercambiando essas energias com locais, com outros seres. E aí que vem a questão, porque a pessoa troca energia com seres intra e extrafísicos também. Portanto, essa autoconsciência multidimensional, ela é propiciada e alcançada pouco a pouco através desse desenvolvimento parapsíquico e bioenergético. Então, aqui foi uma pequena amostra desse trabalho com um circuito fechado das energias, que a pessoa pode fazer em qualquer local, bastando para isso ter um pouco de concentração e vontade.
E é um trabalho que proporciona muitas vezes, como a gente já havia comentado antes, a remissão, a desobstrução de chakras, desbloqueio, promovendo também desbloqueios energéticos e ampliando a sensação de bem-estar e saúde do indivíduo.